Olá, galera, tudo bom? Estamos aqui mais um dia, né, das nossas aulas online. Hoje nós vamos estar corrigindo as últimas atividades, tá bom? Essa semana de correção. Vamos compartilhar aqui com vocês na tela e a gente começa a nossa correção da semana, beleza? Ok. Só um minuto, tudo bem com vocês, galera? Vamos lá. Então, correção das atividades. Tem um auxiliar aqui comigo hoje. A gente vai estar corrigindo as nossas atividades de geografia, turma do primeiro ano. Hoje, o dia que está passando essa aula, dia 25/5/2020, que é o dia marcado para as nossas correções, tá bom? Vamos então. Vamos lá. Primeira atividade. No Brasil, o clima tropical atlântico compreende a faixa litorânea que vai do Rio Grande do Norte até o Paraná. A maior parte do estado do Espírito Santo está submetida a esse tipo de clima, sob o clima tropical atlântico, indique. Então, o nosso enunciado está falando sobre um dos tipos de clima que nós temos no Brasil, certo? O clima tropical atlântico, que compreende a faixa litorânea. Então, toda a faixa do litoral do Brasil, né, que se estende do norte até o Paraná, da região sul, ela é submetida sobre esse clima tropical atlântico. E a maior parte do estado do Espírito Santo está, então, submetida a esse tipo de clima, tá bom? Então, sobre o clima tropical atlântico, indique A. Duas de suas características. B. A diferença existente entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil, em relação ao período do ano em que se verifica maior concentração de chuvas. Então, deixa eu pegar aqui o instrumento aqui para a gente marcar. Olha só. Letra A, duas características do clima tropical atlântico, tá bom? Tropical atlântico, que é um clima tropical, que está próximo, né, que é um dos climas predominantes do Brasil, e Atlântico, por quê? Porque está próximo do Atlântico, não sofre influência das massas de ar que vem do Atlântico, da umidade dessa área. Duas de suas características, vamos ver? Ah, tá. Eita. Aí. Resposta. Então, duas características que eu coloquei aqui para vocês. Talvez vocês podem ter encontrado alguma outra, tá? Mas essas foram as características que eu coloquei para vocês. As temperaturas variam de acordo com a latitude da região. Então, a gente viu que esse clima, ele vai do norte até o sul do nosso país. Então, a gente sabe que no mapa do Brasil aqui, ó, galera, esse aqui é o Brasil, tá? Nesse mapa aqui, nós temos as linhas, né, das coordenadas, latitude, e essas linhas vão nos indicar o quê? A nossa latitude. Então, aqui é a linha do Equador, aqui, vou achar a linha do Equador, tá aqui, a linha do Equador. Então, aqui é meu marco zero. Então, subindo aqui, eu vou tendo maiores latitudes. Descendo aqui também vai aumentando a latitude. Então, isso influencia no clima. Só que esse clima, ele está presente o quê? Em toda a faixa litorânea. Então, ele vai ter variações na sua temperatura, tá? É um clima tropical atlântico, porém, ele vai sofrer variações de acordo com cada região, de acordo com a sua latitude. Ok? Olha só, nas cidades litorâneas do sul do país, por exemplo, a temperatura média é de 22 graus Celsius. Já no Nordeste, a temperatura média é de 26 graus Celsius. Por quê? Porque está mais próximo da linha do Equador. Lembra das zonas de temperatura que nós estudamos? Então, aquelas zonas, né, que recebem radiação do Sol. Então, a linha do Equador é aquela área mais bojuda do globo e que recebe uma maior incidência de Sol durante todo o ano.
Então, por isso que esse clima tropical atlântico, nessa região, tá certo? A região do Nordeste, que está mais próximo da linha do Equador, ela tem o quê? Ela sofre maior aquecimento, né? Tem uma maior variação térmica, ou seja, as suas médias térmicas de 26 graus. Vamos lá. Este clima apresenta a característica de ser influenciado pela umidade do Oceano Atlântico. Como eu disse para vocês, né? Ele sofre a influência do oceano. Por quê? Porque ele está todo nessa faixa, né, do litoral, sofrendo influência das massas de ar que circulam pelo Oceano Atlântico, no caso. B. Vamos para a nossa próxima? Vamos aqui. Então, a A está pronto. Vamos para a nossa letra B. Olha só. A diferença existente entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil em relação ao período do ano em que se verifica a maior concentração de chuvas. O que ele está me perguntando? A diferença existente entre o Nordeste, entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil em relação ao período de chuvas. A gente sabe que cada região do Brasil, nosso Brasil, com dimensões continentais enormes, ele está em variadas latitudes. Então, essa posição também de cada estado nessa latitude vai sofrer influências na incidência de chuva, ok? Então, ele quer saber qual que é a diferença existente entre o Sudeste e o Nordeste. Belezinha? Então, vamos ver aqui qual que é a diferença. Ó, resposta. A diferença com relação à pluviosidade, ou seja, a incidência de chuvas, ocorre variação de acordo com a latitude, como eu disse para vocês, né? De acordo com a latitude da cidade, a sua localização ali no globo, certo? Se ela está mais próxima da linha do Equador ou mais distante da linha do Equador, isso vai variar nas incidências, né? Na variação de chuva entre o Sudeste e o Nordeste, tá? Então, a pluviosidade, ou seja, a incidência de chuvas, vai variar de acordo com a localização no globo. Nas cidades do Sudeste, chove mais na época do verão, tá? Nas regiões Sudeste, tem aquele verão quente, com muitas chuvas, que inclusive trazem chuvas bem fortes, né? E essas chuvas trazem muitos problemas nessas regiões no período do verão. A gente sempre vê no início do ano aqueles noticiários mostrando enchentes, deslizamentos, né? Devido às grandes incidências de chuvas que ocorrem no verão, né? Então vem aquele calorzão, forma as nuvens estão ali formadas, precipitam, né? Com uma intensidade. Enquanto no Nordeste, o índice pluviométrico é maior no inverno, tá? Então, existe essa diferença. Então, enquanto nós estamos aqui no verão, com muita chuva, lá tá calor, né? Aí no inverno, lá tá chovendo, e aqui já nós temos um inverno seco, com poucas chuvas, né? Então, tem essa mudança aí. É um clima, o mesmo clima, que é o tropical atlântico, porém sofre essas variações, essas diferenças. Beleza? Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui os nossos desenhos, né? Para a gente continuar aqui com a minha auxiliar de hoje aqui. Deixa eu achar um lugarzinho melhor para mim. Massas de ar, né? A gente falou sobre massas de ar que influenciam esses climas, né? Por exemplo, o clima tropical atlântico sofre influência da massa de ar do Atlântico. Então, o que são massas de ar? Talvez vocês já até estudaram isso. Lá no 7º ano eu tenho aulas com os meninos sobre as massas de ar. E aqui no 1º ano a gente reforça essas questões das massas de ar. Vamos lá. Aqui eu trouxe um mapa para a gente ver as influências das massas de ar, tanto no verão quanto no inverno. Porque basicamente aqui no Brasil, né, galera, nós temos, né,
duas estações do ano, né? A estação chuvosa e a estação seca, né? Então, a gente tem muita chuva, inverno e verão, tá? Vamos ver aqui as massas de ar, onde elas se formam, né? O que são massas de ar? São ares mesmo, o ar, né? Ele vem sendo trazido pelo vento, né? O ar, né? O vento é o ar em movimento, né? Então, ele vem trazendo esses ventos, eles vêm chegando de acordo com o lugar onde ele é formado. No caso aqui, nós temos aqui nesse quadro as massas de ar aqui, ó. Massa equatorial, atlântica, continental, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e a massa polar, tá? Aqui no inverno, nós sofremos a influência aqui na região amazônica, região norte, massa equatorial continental. O que é isso? É uma massa formada próxima à linha do Equador, formada no centro do continente. Geralmente elas são secas, certo? Por falta de umidade. Porém, essa daqui não é tão seca, por quê? Porque ela está sendo formada sobre a Mata Atlântica, né? A Mata Amazônica. Então, ela tem bastante umidade. Aqui embaixo, a gente tem a massa tropical continental. É uma massa também formada no continente. Quando a gente fala continental, é porque está sendo formada no centro do continente. Tropical, então ela está sendo formada bem aqui no centro. Então, geralmente é uma massa que vem mais quente, tá bom? Aqui, ó, mais seca, aliás. Aqui nós temos a massa polar atlântica. Não está sendo formada no Oceano Atlântico polar, porque ela está próxima ao polo, então é uma massa fria, tá bom? Massa tropical, tropical, mais quente, atlântica, tá certo? Essa massa aqui, ela é formada aqui no Atlântico e ela vem carreando aqui para essas regiões diversas aqui. E a massa equatorial atlântica, também formada próxima ao Equador. A diferença dessa aqui é que ela é formada sobre o Oceano Atlântico, então ela traz a umidade do Atlântico, né? A água traz toda essa umidade aqui, tá bom? E no verão, como que é? Nós temos o predomínio dessa massa aqui, ó, massa equatorial continental, formada aqui na região norte. Lembra que o verão em muitas regiões é chuvoso, não é? Na região sudeste, centro-oeste, aqui nós temos muita chuva. E essas chuvas são sofrem, né, grande influência da massa equatorial que é formada sobre a Mata Amazônica, beleza? Então, continuamos tendo essas mesmas massas, só que o que muda? A influência delas, né? A capacidade dela de chegar. Então, aqui você viu, ó, que ela chega praticamente só aqui na Amazônia, no inverno, não é? E aqui a massa equatorial amazônica, né, que é formada aqui no continente, ela já consegue chegar em mais regiões do país, tá bom? O que muda muito nessas massas é a capacidade dela de alcance, né, nas regiões. É lógico que ela sofre várias variações, tá? Temos influências do El Niño, da Laninha, tá? Então, esses eventos também vão modificar um pouco essas massas. Às vezes, ela sai dali quente e úmida, ou fria e úmida, ou fria e seca, né? Do lugar onde ela formou, e ela encontra com outra massa de ar e elas misturam ali, vamos assim dizer, e sofrem influências se modificando, tá bom? Então, isso aqui é só um básicozinho para a gente relembrar o que são massas de ar. Vamos nessa. Ah, tá. Deixa eu apagar aqui os desenhos. Esqueci. Vamos para o nosso próximo. Aí. E aí? Você viu que as massas de ar sofrem também influência de um tal de ventos alísios? O que é isso? Ventos. Vento recebendo nome. Chique esse vento. Tem ventos alísios e contra-alísios. Hoje a gente vai falar sobre os alísios. O que é isso, né? Olha só.
tem aqui para a gente um textozinho explicando. Os ventos alísios são ventos que ocorrem durante todo o mês nas regiões subtropicais, tá? Sendo muito comuns na América Central. São o resultado da ascensão de massas de ar que convergem de zonas de alta pressão nos trópicos para as zonas de baixa pressão. Então, é como se esses ventos estivessem circulando e eles se encontrassem, tá? Zonas de baixa pressão no Equador formando um ciclo. Então, existe um ciclo desses ventos, como a gente vai ver na nossa próxima imagenzinha aqui, ó. Nossa professora mostrando aqui, me auxiliando. Então, esses ventos, vocês percebam, né, que eles vão fazendo um ciclo. Olha só, aqui ele vem nesse sentido, aqui ele vem nesse sentido aqui, ó, tá? Aqui ele já muda, é como se estivesse descendo, aí ele chega aqui, vai subindo. Então, eles vão fazendo esse ciclo. E aqui ele já está descendo, ó. Ok? Isso forma as zonas de alta pressão e de baixa pressão atmosférica. Beleza? Ó, eles vão fazendo essa circulação, tá? Então, nós temos aqui, então, os ventos alísios. Então, os ventos alísios são ventos que ocorrem durante todo o mês nas regiões subtropicais. Tá bom? Essas aqui. Eles estão circulando aqui. São o resultado da ascensão. Ascensão de quê? Das massas, né? Das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão atmosférica. Então, vai tendo essa circulação do ar aqui. Que o quê? Que influenciam nos climas, na umidade, na precipitação sobre essas regiões aonde eles chegam, onde eles alcançam. Vamos nessa, então. Aê, um carinha aqui já nos esperando, ó. O que nós temos agora? Só um resuminho aqui sobre as células de alta pressão e baixa pressão. Então, ó, alta pressão, baixa pressão, que negócio é esse? É pressão alta, pressão baixa? Não, não é a pressão arterial, não. Olha só. Alta pressão identifica como áreas que estão com céu azul ou com poucas nuvens, com menor umidade no ar, como o tempo seco e sem chuva. Então, lá eu tenho um céu azul, com poucas nuvens, só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma menor umidade, um tempo seco e sem chuva. Então, são zonas de alta pressão. Os centros de baixa pressão já criam um movimento de ar convergente para o centro, fazendo com que haja concentração de umidade e calor. Então, tem umidade e, ao mesmo tempo, calor, né? Está circulando esse ar. Aqui, ó, eu tenho um exemplozinho para vocês. Só limpar aqui. Das células, como que elas funcionam, né? Olha só, centro de alta pressão atmosférica. Retira a umidade de uma área, o ar seco e menos nuvens se formam. Então, quando eu retiro a umidade, o ar seco predomina e menos nuvens vão se formar. Diminui a chance de chuva nessa região. Então, quando vem uma massa, né, uma zona de alta pressão sendo influenciando o clima, então vai modificar esse clima, vai retirar a umidade desse lugar, vai diminuir a possibilidade de chuva, porque a gente sabe que a umidade, né, forma-se aquelas pequenas partículas que vão formar as nuvens. E a gente também tem aqui a célula de baixa pressão. Centro de baixa pressão atmosférica, concentra umidade. Então, uma zona de baixa pressão, eu tenho umidade. A de alta pressão, eu não tenho umidade, a umidade foi retirada. A baixa pressão ajuda a formar nuvens, favorece a chuva. Então, quando uma região está sob influências de uma célula de baixa pressão atmosférica, quer dizer que vem chuva. Quando está sob influência de uma célula de alta pressão,
né? Ao contrário, já vai ter menos possibilidade de chuva, tá bom? Para a gente entender como que funciona a dinâmica climática, que é muito interessante, fantástico, né? Bora lá. Aí, minha auxiliar já está aqui. Atividade 2. Ainda bem que são poucas, né? Vamos embora. Unicamp, São Paulo, 2014. Conforme os estudos de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, a dinâmica climática e as chuvas do estado de São Paulo, estudo geográfico em forma de atlas. São Paulo, USP, Instituto de Geografia, 1973. O clima do litoral do estado de São Paulo resulta da interação de 3 grandes controles atmosféricos. Aqui merece a gente destacar. Então, o clima litoral de São Paulo, ele sofre influência... Opa, isso aqui não. Ele sofre o quê? Influência de 3 controles atmosféricos de ordem regional, que acontece especificamente ali naquela região. A circulação secundária, sob a forma dos frequentes embates entre as 3 massas de ar atuantes na região. Então, a gente tem 3 massas de ar que influenciam essa região de São Paulo, a região sudeste, tá? O oceano, que está próximo, matéria-prima da umidade disponível, né? E o relevo. Então, a gente vai ver que o relevo também, ele influencia bastante na dinâmica climática da região, tá? Então, São Paulo, ele sofre influência de 3 massas de ar que passam por ali. A gente tem a massa, deixa eu ver se eu me lembro aqui direitinho, qualquer coisa vocês me corrijam, tá? A massa tropical, que é formada ali no Atlântico. Vamos voltar lá. Ah, esse aqui não volta. Depois eu faço um resuminho aqui e falo para vocês, tá? Mas a gente tem a massa que é formada aqui polar atlântica, né? A gente tem a massa tropical atlântica e tem a outra massa que é formada aqui, que é a massa tropical continental, né? Acho que é isso mesmo, que é formada aqui no continente, tá? Então, essas 3 massas influenciam aqui, essa região aqui. Além também, nós temos aqui a massa formada na Amazônia. Então, vamos nessa. O que ele quer saber aqui, né? O que ele está nos perguntando aqui? A. Quais são as 3 massas de ar atuantes no litoral de São Paulo? Vamos descobrir? A letra B. Como o relevo atua para formar as chuvas orográficas? Que negócio é esse, hein? Vamos aqui. No litoral da região sudeste, como um todo, é mais especificamente em São Paulo, as massas de ar mais atuantes, né? Isso é, que tem maior influência no clima. Tropical Atlântica, acertei. A massa polar atlântica e a massa tropical continental. Acertei tudo. Como que o relevo atua para formar as chuvas orográficas? É chuva formada pela caligrafia? Não. Olha só. O relevo serve como uma barreira para as massas de umidades providas do oceano litoral. Então, a umidade vem lá do oceano para o litoral, impedidas de circular. Tais massas vão ascendendo e subindo até se resfriarem e condensarem. O que ela condensa? Ela vira o quê? Nuvem. Posteriormente, precipitando em forma de chuva. Então, olha só, volta comigo. O relevo serve como barreira para as massas que vêm do oceano para o litoral. Essas massas impedidas de circular, elas vão ascender, elas vão subir e formar as nuvens, tá bom? Então, o relevo ele influencia na formação dessas nuvens. Ele impede a circulação de ar, não tem mais para onde ele ir, aquela umidade não tem mais para onde ela ir, bateu ali numa serra, né? A umidade vem, bateu aqui, ela sobe e vai formar a nuvem. Beleza? Eita, nós. Limpou. Vamos nessa. Tipos de chuva.
Bem, a gente falou da chuva orográfica, mas tem outros tipos de chuva. Vamos ver um pouquinho sobre esses tipos de chuva? Chuva frontal. As chuvas frontais ocorrem quando uma massa de ar quente e úmida encontra-se com a massa de ar frio. Então, tem uma massa de ar quente, ela encontra com a massa de ar fria e seco. Aí forma então a chuva frontal, tá? A massa de ar frio, por ser mais densa, eleva a massa de ar quente. A massa de ar frio ela é mais pesada. Então, ela faz com que a massa de ar quente suba, tá bom? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Eleva a massa de ar os pontos mais altos da atmosfera, ocorrendo então o processo de condensação. É como se a massa pegasse aqui, né? Fosse empurrando a outra, aí chega lá na atmosfera e formou uma nuvenzinha lá em cima. Esse tipo de chuva, aqui ó, deixa eu marcar pra gente. Esse tipo de chuva é caracterizado por ser contínua e ter baixa intensidade, tá? A chuva frontal caracteriza-se pelo encontro dessas duas massas, ok? Olha só, um exemplozinho aqui pra gente. Então, a gente tem aqui, ó, o ar frio, né? Que veio aqui, ó, e o ar quente estava vindo de cá. Aí o ar frio vai empurrar esse ar quente e a umidade vai condensar, formando as nuvens, e vai vir aquela chuvinha tranquila, de boa, na paz, na nossa casinha aqui, tá bom? Então, aqui nós temos a chuva frontal. Vamos para a próxima. O que nós temos agora? Chuva orográfica, ou chuva de relevo, né? Lembra que o relevo ajudou na formação, né? Barrou ali a umidade que estava vindo, bateu, subiu, formou a nuvem lá em cima. Também conhecida como chuva de relevo, acontece quando as nuvens encontram obstáculos, como serras e montanhas. Só um minutinho, galera. Aí, galera, vamos voltar aqui. Tive que dar uma pausa aqui, mas vamos voltar. Vamos nessa. Então, a chuva orográfica ou chuva de relevo, né? Aquela formada com a ajuda do relevo. Também conhecida como chuva de relevo, acontece quando as nuvens encontram obstáculos. Então, ela encontrou o obstáculo, então ela sobe e é formada ali no relevo. Vem aquela chuva num sentido diferente aqui, né? A chuva orográfica, a frontal, ela cai nesse sentido. A orográfica vai cair nesse sentido aqui, tá? Ao elevar-se, a nuvem... Vou achar o nosso marcadorzinho aqui para vocês acompanharem meu raciocínio, né? Então, eu fico falando aqui, vocês perdidos aí. Ó, ao elevar-se, a nuvem resfria-se e ocorre o processo de condensação, que a gente já sabe, e a precipitação. As chuvas orográficas geralmente possuem maior duração e baixa intensidade. A chuva orográfica ocorre quando uma nuvem encontra um obstáculo. Ela tá vindo ali, né? Encontrou o obstáculo, não tem como passar. Então, o jeito é chover, certo? Aqui tem um exemplozinho também pra gente. Aí. Então, olha só. Aqui, desse lado aqui da imagem, eu tenho um ar quente predominando aqui nessa região. Isso acontece muito na região do Nordeste, tá? Então, nós temos aqui o ar quente predominante aqui, tá? E do lado de cá, né, eu tenho o ar seco. Um ar seco e pesado. Então, essas nuvens aqui, elas estão chegando, bem bonitinha, né, para poder e encontram um obstáculo, certo? Então, ela acaba, então, o quê? Subindo e condensando-se e precipitando aqui nessa região aqui, vem essa chuva nesse sentido aqui, tá? E essa umidade não consegue, muitas vezes, transpor essa barreira aqui. Nós temos na Borborema, né, o Planalto da Borborema, lá no Nordeste brasileiro,
Acontece muito essa questão aqui, porque a gente tem a região mais árida ali do Nordeste, que é justamente por essa questão, tem essa barreira, né, do relevo, que impede que a umidade transponha aqui para levar a umidade e a chuva para essa região. Lógico, lá de vez em quando ela passa aqui, tá? Por isso que a gente tem pouca pluviosidade nessa região do Nordeste, porque raramente ela passa aqui, tá? Ela se barra, então, nessa barreira aqui, a barreira do relevo, que influencia na formação das nuvens. Vamos lá, tem mais um tipo de chuva aqui para a gente ver. Qual será? Chuva convectiva. Que chuva é essa? Essa daqui é uma chuva mais forte. Chuvas de verão. Lembra da gente falar de muitas enchentes, né, no verão, somente ali na região de São Paulo, do Rio, né, região de morros, né? Então, onde nós temos essas chuvas, a presença muito grande dessas chuvas. Conhecidas também como chuvas de verão, né? Ocorre em razão da diferença de temperaturas nas camadas próximas à atmosfera terrestre. Então, próximo ali à atmosfera, a gente tem uma variação muito grande dessas temperaturas. É uma chuva de abrangência local, áreas pequenas, e ocorre quando? Quando há a movimentação do ar, isto é, o ar frio desce, por ser mais denso, e o ar quente eleva-se, por ser mais leve. Ao subir, o ar quente carrega toda a umidade, iniciando-se o processo de condensação. Aí depois ocorre o quê? Precipitação. São geralmente chuvas de pouca duração. Contudo, tem uma alta intensidade, tá certo? Então, são chuvas de pouca duração, porém com uma alta intensidade. Olha só aqui um exemplo para a gente. São aquelas nuvens bem carregadas, né? Bem grandonas ali, que parece que tem esse cone aí que a gente está vendo aí, né? Então, elas são chuvas bem pesadas, então vem aquela chuva bem forte, mas ao mesmo tempo muito rápida e bem local ali de onde elas se formam, tá? Chuvas convectivas. Resumindo, quais são os 3 tipos de chuva, então, que a gente tem, né? Então, aqui a gente tem a chuva, né, orográfica, frontal, aliás, né? Aqui a gente tem a chuva essa daqui é essa, né? A convectiva, né? Da nuvem mais grossa. Aqui a frontal. E aqui a chuva do relevo, a orográfica, que é a da nossa questão, tá? Que sofre com barlavento aqui. Que é justamente essa montanha que impede a passagem do vento aqui. Ok? Estamos craque na questão das chuvas. Que temos agora? Terceira questão. Vamos que vamos. Atividade 3, Unicamp São Paulo 2011. Os climogramas abaixo, vamos verificar climogramas agora. Fazer leitura, né? A gente não tem texto que a gente lê e interpreta, agora a gente vai interpretar um texto de imagens, vamos assim dizer, gráfico, né? Uma representação gráfica. Os climogramas abaixo representam 2 tipos climáticos que ocorrem no território brasileiro. Vamos ver o que é? Temos aqui esse primeiro climograma, a gente está percebendo, ó, essas barrinhas aqui, galera, é a quantidade de chuvas, tá? E os meses do ano que nós temos essas chuvas, janeiro, fevereiro, março, abril, e assim se segue até o mês de dezembro aqui. Nessa barrinha de cá, nós temos as variações de temperatura. Nessa barrinha de cá, eu tenho a pluviosidade em milímetros, beleza? Então, vamos ver aqui a nossa legenda. Os tracinhos pausados, temperatura máxima que alcança. Nesse primeiro climograma, a temperatura máxima está entre os 25 e 30 graus. A temperatura média do lugar fica entre 25 e 20 graus.
A temperatura mínima desse climograma aqui fica entre 15 graus, ok? A precipitação, né? A precipitação maior aqui nós temos de 190 milímetros. A menor fica entre 110 milímetros. A gente vê que aqui, ó, entre os meses de abril até o mês de setembro, nós temos uma média quase que constante aqui na pluviosidade. Enquanto que a temperatura, né, mínima, ela vem aqui e dá uma descida bem grande no mês de junho e julho. Depois dá uma subida. Tá bom? Viu que é facinho? Nosso outro climograma aqui. Esse eu já tenho menos quantidade de chuva. Né? Vê que as barrinhas aqui estão quase lá no chão. Ó. Outubro e novembro aqui, ixi, quase nada de chuva. Em comparação, né, as médias de temperatura. Vamos ver? Temperatura máxima. Nosso quadradinho aqui, ó. A temperatura máxima aqui fica entre 30 e 35 graus. Olha a diferença, né? Aqui nós tínhamos uma média de... Não, você vê que não há uma grande variação, né? Em todos eles. Parece que permanece uma média bem próxima aqui. Variação seria se esse aqui fosse aqui muito aqui e essa daqui fosse muito lá em cima, entende? Você vê que elas caminham bem próximas. Então, ó, a temperatura média, ela está entre 30 e 25. A temperatura mínima, ela está na média aqui na casa dos 25. Então, sua temperatura vai variar entre 25 e 35. Já nesse outro climograma, ela varia de 15 a 30 graus. Então, elas não têm mínimas muito extremas e nem máximas também muito extremas. Elas estão ali numa casa meio que confortável ali. Vamos seguir o bonde? Aqui eu tenho um mapa de climas, só para a gente ter uma ideia das quantidades de climas que nós temos no nosso Brasil, tá? Então, aqui nesse mapinha, eu tenho... Deixa eu só achar, né? Aqui. Nesse mapinha, a gente tem uma variedade, assim, bem característica, sabe? Em cada região, as variações, tá? Como aqui, ó, na Amazônia, né? A gente tem o clima nessa regiãozinha aqui, ó, quente e super úmido. Enquanto que aqui nessa região em azul, equatorial, quente e úmido. E a gente vai ver... Peraí. Eita, nós. Fica apanhando o negócio aqui. Aqui, queria esse aqui. A gente vai ver que esse outro climazinho aqui, ó, o mapa, ele já vai mostrar pra gente uma diferença não tão grande, ou seja, como que eu posso dizer para vocês aqui, para vocês entenderem? As especificidades de cada regiãozinha, né, é mostrada nesse primeiro mapa. Enquanto que esse aqui já mostra um geralzão dos climas no Brasil, né? Aqui, equatorial, ponto. Aqui, eu tenho esse equatorial quente e super úmido e tenho esse equatorial quente e úmido. Viu? Que é o que eu estou tentando dizer aqui, né? E aqui, por exemplo, né, eu tenho um semi-úmido, não é? Enquanto que aqui, nessa outra regiãozinha aqui, ó, eu tenho um semi-árido. E aqui eu tenho árido e muito seco. Enquanto que nesse outro mapa ele já está mais generalizado, né? Não tem essas diferenças tão mínimas. Então, só para a gente entender que existe dentro dos climas do Brasil, oficiais, a gente tem uma variação dentro desses próprios climas, tá? Só para a gente ter uma noção aí. Vamos para a nossa pergunta, então. Vamos matar essa pergunta aqui. Então, ele está me perguntando, a que tipos de clima se refere a figura 1, respectivamente? Você lembra lá que nos climogramas, né, que um tinha uma grande quantidade de chuva e as temperaturas mais amenas, entre 25 e 30. O outro tem quase nada de chuvas e uma variação entre os 25 e 35 graus, tá certo? Então, a figura 1,
refere-se à variação térmica e pluviométrica típica do clima subtropical. Tá bom? Aqui, ó, clima subtropical. Onde que fica? Aqui, ó, região sul do Brasil, tá? Que o que tem o quê? Uma grande quantidade de chuva quase que o ano todo e médias térmicas mais baixas, mas sem grandes variações, tá? E a figura 2 mostra a variação térmica pluviométrica típica do clima semiárido. Você lembra que quase não tinha chuva, né? Onde que está o semiárido? Aqui, tá bom? Então, é assim, você entender como que funcionam os climas, como que é a variação desses climas, a gente consegue matar essas questões. Então, você precisa o quê? Conhecer os climas. Quais são os climas do Brasil? Oficiais, né? Sem essas grandes variações que a gente tem aqui nessa imagem, né? Precisa entender o geralzão aqui. Eu tenho o equatorial, não é? Que é mais úmido e quente. Eu tenho o tropical, né? Que é mais quente, mais seco. O semiárido, tá certo? Que é essa região aqui bem seca, com pouca intensidade de chuva. O subtropical, né? Nós temos aqui com grande quantidade de chuva. E temos a variação do clima litorâneo, que sofre aqui com a umidade aqui. E o tropical de altitudes, que sofre variações devido justamente ao que ele acabou de nos dizer, que é a altitude. Lembra que o relevo também influencia? Belezinha? Bora nessa! Deixa eu apagar meus rabiscos e vamos continuar. Aqui eu trouxe só para a gente matar a nossa curiosidade aqui um pouco, vários climogramas das capitais aqui de regiões do nosso país. Nós temos aqui, ó, eu achei interessante trazer só para a gente ter uma noção, né, de leitura de climogramas. Então, o que eu preciso entender? A média da precipitação, a média das temperaturas, não é? E entender como que funcionam os climas. O clima equatorial tem muita chuva, o subtropical tem muita chuva, o tropical já não tem tanta, né? O árido, o semiárido, praticamente nada. Então, eu já consigo identificar. Como aqui, ó, tá mostrando aqui lá no Maranhão, Carolina, no Maranhão, essa regiãozinha aqui, ó, eu tenho chuvas intensas aqui no início do ano, no final do ano, porém aqui entre os meses, né, de março até o mês de outubro, aqui mais ou menos, agosto, quase nada de chuva, né? Aqui, por exemplo, olha, aqui nós temos essa região aqui no centro do Brasil, aqui, mais ou menos próximo aqui ao Mato Grosso, aqui, né? Então, aqui eu tenho o quê? Uma alta intensidade de chuvas no início do ano, no fim do ano um pouco, e aqui no meio do ano, basicamente nada. Aqui já no sul, a região sul, lembra que a gente viu? Chuva o ano todo, muita chuva, tá? Olha esse aqui, já começa com pouca chuva, depois aumenta um pouquinho, aí o trem despenca e acaba o ano sem chuva na região que a gente falou do nordeste, tá certo? Só para vocês conhecerem um pouco como funcionam os climogramas, que não é um bicho de 7 cabeças. Vocês entenderem o clima, saber como que é a variação, né, de temperatura, se tem muita chuva, pouca chuva, se a temperatura varia muito, para eu conseguir ler, então, os climogramas. Tá certo, galera? Vamos nessa, tá acabando, fica comigo, vai embora não. B. Qual a vegetação característica das respectivas regiões? Então, eu tenho uma região do sul do país e tenho uma região do nordeste. Então, qual que é o tipo de vegetação que a gente tem em cada uma dessas regiões? A vegetação característica, onde se verifica o clima subtropical, é a da mata das araucárias, tá? É a de campos ou mata de araucárias. A característica onde se verifica o clima semiárido é a caatinga, tá bom?
É muito simples, é ficar tranquilo, de boa, que dá tudo certo. Precisa entender, precisa conhecer a variação de temperatura, e muitas vezes a gente conhece simplesmente pelo cotidiano, pelas notícias do jornal, a gente já entende um pouco de tudo isso. E qual que é o tipo de mata, de vegetação que a gente tem, que a gente já estudou, já falamos, né? Eu mandei o material para vocês, videoaulas muito boas, tá bom? Então, muito tranquilo. Olha só o que eu trouxe. Aqui para a gente entender as matas, né, as vegetações que a gente tem, os tipos de vegetações que nós temos no Brasil. Então, ó, floresta amazônica, mata atlântica, né, que antigamente era tudo isso aqui, né, tava tudo aqui mais ou menos, né, e agora ela é só esse risquinho aqui, né, o homem desmatou tudo. Eita, nós. Deixemos essa parte para depois, né? A zona dos cocais, que é a mata de transição. Mata das araucárias, tá aqui, ó. Os pampas gaúchos, o cerrado brasileiro, nosso cerrado. A caatinga, tá aqui. O Pantanal, Pantanal a gente lembra da pesca, não é? Regiões litorâneas, que são essas aqui, esse azulzinho aqui, que são as próximas ao litoral, que sofrem influência dessa região, das massas de ar que aqui formam. Ok? Guarda tudo isso, põe no pacotinho aí, memoriza, vai dar certo. Aí. Quarta atividade. Observe o climograma e o mapa a seguir. Temos aqui um climograma e um mapa. Mapa do Brasil, tem duas capitais destacadas aqui, né? Manaus, no Amazonas, Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. Então, aqui eu tenho o meu climograma. Muita chuva nos primeiros meses aqui, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio já tem a queda, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, pouca chuva. Setembro, outubro, novembro, dezembro já deu uma subidinha, mas nem tanta, né? Então, a pluviosidade desse climograma aqui, né? Ela chega até uma média aqui de uns 200 milímetros, né? Passa um pouquinho. As médias térmicas aqui dessa região está entre 25 e 30 graus aqui, tá? Então, vamos ver o que se pede aqui. Descreva as principais características do clima representado no gráfico. Então, eu quero que você descreva para mim quais são as principais características desse clima aqui, tá? Vamos ver aqui. As temperaturas são altas o ano inteiro. A gente percebe que está numa reta ali que não tem uma grande variação de temperatura. A estação chuvosa é o verão. Por que é o verão? Porque nós temos justamente na época do verão, nos princípios ali, né, no finalzinho do ano, começo do ano, que é o verão. Então, a gente tem o quê? Uma média de chuvas bem intensa. Então, eu já destaco que as chuvas são intensas aonde? No verão. Qual estação, né? Sendo que no inverno ocorre uma forte redução das chuvas. Aqui, ó, forte redução das chuvas. Tais características são encontradas em áreas onde domina o clima tropical típico. Ok? Então, eu descrevi aqui as características desse clima, do climograma aqui. Opa, vamos nessa. B. Identifique qual das 3 cidades assinaladas no mapa apresenta as características do climograma acima. Então, daquelas cidades que estão pontuadas lá, né? A gente tem aqui, ó, Manaus, Cuiabá e Curitiba. Qual dessas cidades
tem esse tipo de clima aqui. É isso que eu quero saber. Vamos lá? Ó, a cidade de Cuiabá. Ela tá bem ali, assim, naquela região ali, né? Que sofre grande influência ali desse clima mais de chuvas muito intensas no verão e o inverno mais seco e tá certo? Então é a cidade de Cuiabá. O processo, aqui entra uma coisa interessante e nova para nós. O processo de laterização ocorre em áreas de clima tropical, com alternância de estação chuvosa e seca. Então, nesses lugares que eu tenho essa alternância entre estação de chuva intensa e seca muito grande, eu tenho esse processo de laterização dos solos nessas regiões, tá? Então, olha, essa alternância na precipitação provoca a lixiviação intensa dos solos, a lavagem desses solos, a tirada dos nutrientes. Então, eu retiro os minerais, certo? Retirado por quê? Pela água que vai infiltrando e provocando uma concentração de hidróxido de alumínio de ferro. O ferro confere ao solo uma coloração avermelhada e elevada acidez. O pH desses solos são muito altos. Como resultado desse processo, forma-se a laterita, uma crosta endurecida, uma terra endurecida, que não se planta, que se torna o quê? Infértil. Ficam pouco férteis ou até mesmo inférteis. No Brasil, o solo laterítico é comum principalmente na região do centro-oeste, que é justamente essa região marcada pela chuva intensa, né? Períodos de chuva muito intensa e períodos de seca. E a chuva vem e lava tudo, e fica um grande período sem chuvas, né, para poder, vamos dizer assim, modificar aquele solo, né, e causa esse processo de laterização, ok? Provocado pela lixiviação, pela lavagem desses solos, pela excessiva chuva e pela exposição desses solos também, tá? Falta de plantas ali. Vamos nessa. Falta pouco. Tá chegando. Laterização. Aqui tem um endereçozinho de um vídeo para vocês entenderem a explicação melhor sobre laterização, se tiverem dúvidas, tá? Então, é um processo no qual o solo acumula grande quantidade de óxidos de ferro, o que modifica a sua composição e a sua coloração. É uma ocorrência comum nos solos tropicais e equatoriais, tá? Principalmente na região centro-oeste, como a gente falou, e ocorre quando há o surgimento de uma crosta ferruginosa no solo. Em certos casos, chega a impedir a penetração das raízes no solo, tornando esse solo infértil. Tá bom? Aqui nós temos outros climogramas, nós temos o climograma de Belém e de Curitiba. Belém do Pará e Curitiba no Paraná. Então, olha só, Belém do Pará, muita chuva. Olha o tanto de chuva que eu tenho nessa região. E já aqui em Curitiba, no Paraná, região sul do país, eu tenho chuva o ano todo, porém não tão intensa quanto aqui no Belém. Vamos ver o que ele quer? Atividade 5, vamos observar os climogramas, a gente já deu uma olhadinha. Com base nos climogramas e em seus conhecimentos sobre o assunto, já estamos craques nesse negócio, vamos ver o que ele pede. Apresente a semelhança do comportamento pluviométrico entre Belém e Curitiba. Qual que é a semelhança? E B, explica a diferença de temperatura média entre os dois tipos. Ó, a temperatura média aqui no Paraná, em Belém, aliás, né, está entre 25 e 30. A média aqui está entre 20 e 25. Tem que chegar perto, tem que chegar. Vamos lá. Apresentar a semelhança da pluviométrica dessa região, ou seja, incidências de chuvas. Ambas as regiões não apresentam estação seca bem definida. Você percebe que tem chuva praticamente o ano todo, então não tem uma estação seca, tá?
E nas duas localidades, a chuva o ano todo. Também não há grande variação térmica em ambas. E aqui está perdido justamente sobre a variação, né? Em um, temos elevada temperatura. Nessa primeira aqui, lá de Belém. Tem uma elevada temperatura. Por quê? Porque está próxima à linha do Equador, tá? E em 2, o inverno apresenta médias térmicas moderadas no inverno, tá? Aqui no inverno, ó, que nós estamos aqui entre o mês de junho, julho, aqui, nós temos o quê? Médias térmicas moderadas, mais baixas, tá? Ó, tá bom? Aqui, ó, a linha aqui, tá? Não é tão rigoroso assim. Beleza? Olha só o nosso mapinha. Aqui nós temos, então, ó, a gente estava falando, né, sobre as regiões ali. Só um minutinho. Belém e Curitiba. Cabeça, né? Então, vamos lá. Belém do Pará. Tá aqui, ó, bem próximo à linha do Equador, tá? Por isso ele sofre grande influência dessa região aqui, tá bom? Então, aqui, ó, bem próximo aqui à linha do Equador, Belém. E Curitiba, né, no Paraná, aqui, ó, ela está bem próxima às áreas polares aqui, né, as influências das regiões polares aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho médias térmicas mais baixas um pouco, aqui eu tenho médias térmicas mais altas, próximas à linha do Equador, recebo mais incidência de sol, ok? E aqui a gente está mais próximo, né, na de baixo aqui, a gente está mais próximo às influências das massas polares, é um clima mais frio, ok? Então, é só conhecer a vegetação, os tipos de vegetação, o clima, como que funciona, se tem muita chuva, pouca chuva, tá? Então, a gente faz um resuminho de tudo isso, deixa guardadinho lá no caderno, na memória de vocês, quando tiver dúvida, vai lá e busca, que dá para resolver esse tipo de exercício e cai no Enem, tá bom? No nosso caso aqui, da nossa região aqui, tá? Então, vamos nessa. Estações do ano no Brasil. Você sabe quanto são as estações? A gente às vezes fica se perguntando, nossa, quanto que é primavera? Quanto que é verão? Quanto que é inverno? Quanto que é outono? Já que, na verdade, a gente não tem uma grande variedade, uma grande mudança, então a gente não percebe tanto isso. A gente tem a estação de muita chuva e a estação seca, tá? Mas tá aqui, ó, um esqueminha para vocês memorizarem. Ó, primavera, vai de outubro a dezembro. Verão, janeiro a março. Outono, no meio do março aqui até o meio de junho. Inverno, junho até setembro, mais ou menos no meio aqui, tá? Só uma rodazinha aqui pra gente guardar. Belezinha? Muito obrigado, foi show por vocês ficarem comigo até aqui. Corrija aí as atividades, põe o caderno em dia. Estamos chegando no fim. Vamos interromper aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, pode entrar em contato comigo. Beijo, tchau, tchau.